3h34, de volta com o nosso Ligado na Cidade. Só um registro, hoje teve audiência pública sobre Coab, tá? O relator da Comissão Especial de Inquérito, que apura irregularidades da Coab, e um outro membro da comissão, então leia-se Marquinho de Souza e o pastor Luiz, não participaram da audiência pública que trata sobre o assunto na qual eles são membros de uma comissão. Peraí, o relator não foi a pessoa mais importante dentro de uma comissão não é o presidente. O presidente só vai dizer o que vai acontecer. O relator é aquele que vai angariar todas as provas, vai deliberar e vai trazer um relatório dizendo assim, ó, condena fulano ou encontramos indícios de irregularidade e responsabilidade contra fulano de tal. A primeira informação que tem é que ele não foi. Que bom. 3h34. Edgar, nós tivemos hoje uma notícia bastante triste na madrugada, que foi a morte do jurista. Ele não é bauruense, ele é de Serquilho. Serquilho. Né? Ele se formou aqui na IT, né? Se formou aqui, criou raiz aqui, como muitos fazem, né? Foi professor aqui na IT. Professor, até montar o seu centro de estudos, né? O Damásio Evangelista de Jesus, né? Professor Damásio. Jurista reconhecido nacionalmente, o doutor honoris causa em Salerno, na Itália. Exato. Enfim, construiu uma carreira brilhante, brilhante. Chamado por ministros do STF de mestre, por procuradores, promotores, uma pessoa que gozava de absoluto respeito, admiração de muitos. Sim, é verdade. Né, de muitos. E aí você falou assim, poxa, falecimento a passagem do professor Damásio, e eu tenho uma história com ele, embora eu já tenha ouvido, ele nunca me ouviu, você disse, né? Sem dúvida, é como é natural de uma pessoa como ele. De um professor, palestrante. Sim, tal, né? Muitos o conhecem, ele conhece alguns, não é? De fato. E o que aconteceu? E você sabe que essa história foi bastante importante para as minhas reflexões, para a forma como eu vejo as coisas, e eu uso em muitas situações quando falo. Por quê? Por quê? Eu vou contar a história. Por favor. Para que a gente possa discorrer sobre ela. Eu estava num evento na OAB Bauru, né, que ele estava coordenando, a respeito de penas alternativas, que era uma das teses de defesa dele. Não é? Onde determinados tipos de presos, pode falar assim? Aliás, ele era da área penal, por isso exato, é reconhecido nessa área do direito. Exatamente. Ele estava defendendo, eu não vou conseguir dizer com precisão, de que algumas penas, ao invés de serem apenas a detenção, fosse uma outra pena, uma pena diferente, né, que possivelmente reabilitasse, socializasse com mais eficiência, né, as pessoas. Bem, esse era o ponto, eu estava lá, por N motivos, e ele começou contando uma história. E essa história, depois de contada, me impediu de ouvir o resto da palestra. Por quê? Porque eu continuei lá até o final, porque seria muito deselegante sair, mas eu fiquei tão impactado, foi tão... Era suficiente para você refletir? Era. E a história é a seguinte, ele conta que havia um senhor, patrão, um senhor, ele chamou um senhor, que chamou o seu funcionário e disse assim a ele: existe uma pedra ali no meu terreno e eu quero que você a empurre. Quero que você... Né? Ok. E eu funcionário, servidor, muito prestativo, assim, sim, pois não, senhor. Né? Só que a pedra era gigantesca, do tamanho de 2 carros, muito grande. E ele passou 30 dias tentando empurrar essa pedra, mover essa pedra de tudo quanto é jeito. Usou alavanca, usou os braços, ele até se machucou, se esfolou, até ficou mais musculoso. Olha, e a pedra nem tremia, Pitoli. De tão grande, talvez até muito enfincada no chão, né? 30 dias depois, esse senhor volta e pergunta sobre o status do serviço. E o funcionário disse: olha, não consegui cumprir a tarefa, porque eu não consegui mover a pedra. E o senhor respondeu: mas eu não pedi para você mover a pedra, eu pedi para você empurrá-la. Quem a moverá sou eu. Eu achei tão importante essa história que eu realmente não consegui ouvir mais nada. Quantos de nós, fiquei pensando, quantas vezes eu, fiquei pensando em mim, é claro, quantas vezes eu penso que eu tenho que mover alguma coisa
e na verdade eu só tenho que empurrar. O meu empurrar vai me ajudar, vai me fortalecer, vai fazer com que eu aprenda alguma coisa. Então, do ponto de vista do senhor, ele tinha realizado a tarefa. Sim. Ele não ouviu, ele não percebeu direito. Não era para mexer na pedra. O Senhor sabia que a pedra não se mexeria. Ele sabia. Esse não era o ponto. O ponto era o aprendizado, o fortalecimento, porque nesses 30 dias o funcionário usou criatividade, ele Sim. pensou, ele usou o máximo da sua inteligência, a desenvolveu, se tornou mais musculoso, não é? Uma série de coisas aconteceu ali. E eu fiquei pensando, quantas vezes a vida nos pede para empurrar algumas pedras e a gente acha que é para mexê-la, para tirá-la do lugar. Talvez numa imensa prepotência de que nós sejamos capazes de fazer isso. Por exemplo, algo tão típico e tão comum quando a gente tenta mudar as pessoas. Mudar as pessoas, Pitoli, no meu entendimento, é querer mexer, mudar a pedra de lugar. Não vai mudar a pedra de lugar. A pedra vai mexer na hora que ela quiser. Na hora que ela concluir, na hora que ela desejar. Mas eu preciso continuar a me esforçar para tentar empurrá-la. Eu preciso empurrá-la. E não mexê-la. Eu preciso dar a minha contribuição. E nesse processo quase dialético, né? Eu estou me melhorando. Contribuindo talvez com o outro, com as minhas ideias, com o meu comportamento, né? E há várias formas de fazer isso. Mas eu fiquei pensando em quantas lutas chamadas ingratas, mas eu colocaria aquelas lutas que estão... o nosso objetivo está errado. O movimento é o mesmo, entende? O movimento é o mesmo. Eu tenho que ir lá tentar empurrar a pedra, mas ela não vai se mexer. Bom, você já conseguiu perceber que você também fez isso comigo, né? Você está falando aqui agora, eu estou na pedra, empurrando. Então, não dá pra gente continuar conversando. Estou noutra. É claro que, assim, é muito interessante, né? Uma história dessa, muito possivelmente, chegou até mim num momento todo especial da minha história, né? Talvez hoje... Você estava querendo mover pedra? Quem não, né? Quem nunca, né? Então, assim, você sabe, eu acho que a vida tem uma sincronicidade fantástica, né? Eu entendo que a vida é intencional. A vida tem suas intenções. Ela não é um jogo de dados, um monte de ações escolhidas ao acaso. Eu entendo que há uma intencionalidade positiva e a meu favor, a nosso favor. Então, naquele instante, naquele contexto onde eu vivia, isso deve ter acontecido entre 2017 e 2012, alguma coisa assim, 7/12, 7/14 e tal, foi tão importante que eu não ouvi o resto. Eu não me lembro como eu saí da OAB. Primeiro, eu preciso só fazer um parêntese, que eu acho que é bastante interessante, até um registro que eu faço e... Você tem seus pais, né? Tenho. Então, você não viveu isso ainda. Éden já deve ter vivido com... Já vivi as duas vezes. Recentemente com a sua mãe. Sim. Tem um detalhe interessante. O meu pai, esse ano faz 4 anos que morreu. O velório bastante movimentado e tal. As histórias que chegam que você nunca ouviu. Dele. Que são deliciosas, né? Sim. E eu... Por favor, eu quero ser compreendido no que eu vou dizer agora. Mas eu adoraria ter 3 dias de velório do meu pai. Porque eu ouviria mais histórias do meu pai. Porque Pinguim, chegou gente no velório do meu pai que falou assim: Alexandre, eu te vi nascer, mas eu preciso te contar um negócio. Seu pai, certa vez... E você desconhecia a história. Eu não sabia da história. Você foi conhecendo seu pai também no velório dele. Um outro José Antônio Pitoli que estava deitado ali, o corpo só deitado ali. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte: muito provavelmente a família não esteja nos ouvindo agora, até pelo momento e pela dor e tal. Mas provavelmente programa que fica hoje no YouTube ou Facebook pode chegar às mãos da família em um determinado momento e pode ser uma história de alguém, querido como você é, Edgar, contada do pai ou do avô, do pai da Másio, do avô da Másio, que para eles pode ter passado sem tanta relevância e que mudou o seu jeito de pensar naquele momento, te incomodou a um ponto de que você só ficou pela palestra
pelo respeito, porque já tinha feito o estrago suficiente no teu pensamento para você pensar e muito durante todo esse tempo. Sim. Né? Não, e veja, Só um parênteses, então, veja, eu não me lembrei somente hoje dessa história. Sim, mas eu estou dizendo, mas você está lembrando hoje, Especialmente por conta hoje, pela morte. Pela morte dele, com certeza. Mas eu uso isso em algumas palestras que dou, né? Principalmente, por quê? Porque eu reflito bastante, estudo bastante a questão de como as pessoas enxergam as situações. E muitas vezes nós sofremos porque estamos enxergando enganadamente. Sabe? Assim, puxa, mas eu não tinha que fazer isso? Não, você não tinha. Você tinha que fazer. Você não leu o enunciado do problema. Exatamente, Vitória. Ela vai tentar achar a resposta. Não, mas eu pensei que eu tinha que carregar. Não, você não tinha que carregar, você tinha que só estar ali. Exemplo, né? Uhum. Então, há muito sofrimento na vida, no mundo, por conta do não entendimento do que eu. Mas às vezes pessoas que acham que a tarefa é tão fácil que não acreditam que seja só aquela. Sim. Pô, mas é só isso? Só que só isso faz toda a diferença para outra pessoa? Pô, vou te fazer uma pergunta difícil agora, diante do que você já me contou. Uhum. Se você conseguiu ouvir essa primeira parte e ali parou, o que ela tem a ver essa história com pena alternativa? Você consegue conectar? Não. Não? Eu não lembro. Porque assim, eu queria entender onde ele chegaria com isso, né? Na verdade, ele estava fazendo... Que brilhante ele era, Sim, né? não. Uma visão além do alcance. Ele não contou isso no começo da palestra à toa. Sem dúvida, né? sem dúvida. É possível... O que estava acontecendo? Havia um instituto dele a respeito de... Não sei se é um instituto. Havia uma organização aqui que ajudava o judiciário no encaminhamento das penas alternativas. Tanto que eu estava ali a convite de uma advogada minha que gostaria que de alguma forma eu ajudasse. E esse local, que era uma doação, estava sendo retirado do Damásio. E ele fez esse evento para apelar à sociedade para que se mantivesse aqui. Ele falou assim, eu tenho espaço suficiente no meu complexo em São Paulo. Eu posso mudar para lá. Mas eu acho isso importante para Bauru. Então, eu preciso de um espaço. E eu gostaria de saber se alguém na sociedade... Então, eu não vi o link entre esses dois assuntos, mas eu penso que ele começou essa história para fortalecer esse pedido ao final. Posso trazer uma observação agora do campo jurídico? Claro. Nós, quando estamos na faculdade de Direito, toda vez que nós nos deparamos na análise de uma lei, que é a chamada hermenêutica, nós ouvimos muito sobre os professores nos disserem o seguinte: legislador não joga palavras ao vento. Certeza. Ou seja, cada palavra que está escrita na lei, ela foi bem pensada, pelo menos deveria ser bem pensada. Discutida, debatida. Cada termo, cada verbo, cada adjetivo utilizado em uma lei, ele tem um motivo de ser aquele e não o outro. Para que possa expressar uma ideia pronta. Precisa. Quando ele fala empurrar, está escrito na lei, empurrar. Em tese, o senhor é o detentor da lei. Ele diz qual é a regra a ser seguida. E nós, enquanto operadores do direito, pessoas que vamos trabalhar no direito, temos que obedecer ao que está escrito na lei. Muitas das vezes, eu tenho que entender por qual motivo aquela lei foi criada. Qual é a principal finalidade do direito penal? Prender alguém? Não. Resolver ou trazer a paz social. O objetivo do direito é a paz social. Diminuir ou dirimir conflitos entre as pessoas. Este é o objetivo do direito. Quando nós tratamos de direito penal, a primeira coisa que a gente vem à nossa mente é tem que prender, tem que matar, tem que terminar com este problema. Só que se eu ficar parado num único processo, eu não vou ver o todo. Tem razão. E eu vou ficar parado num único lugar. Quando eu sou operador do direito, eu tenho que sair do específico e ir para o geral. O que o direito penal trouxe de melhoria para a sociedade em todo esse tempo que ele está aí? A grande maioria das pessoas vão dizer assim:
nada, porque a impressão que dá é que cadeia não foi feita para bandido, foi feita só para gente séria, só para gente honesta, e entre outras histórias. Claro. Então, quando o Damásio traz essa reflexão para todo mundo, e falando sobre penas alternativas, é que de fato nós vamos atingir uma sociedade melhor se nós continuarmos prendendo pessoas dentro de uma cadeia, ou dependendo do delito, ninguém é louco de defender aqui assassino que fique solto no meio da rua. Claro, não é isso. Pedófilo. Exatamente. Não é a escola infantil. Não é essa a defesa. Nenhum advogado faz defesa disso. Mas, olhando para o problema, para o crime, o que levou a este crime? E conversarmos isso hoje, Pinguim, Wellington e eu, no outro estúdio. Falando sobre a questão, por exemplo, das pessoas que são travestis, que são homossexuais, mas que ganham a vida se travestindo. Perfeito. E das dificuldades dessas pessoas. E nós lembrávamos de pessoas, no nosso tempo de criança, cujo preconceito era ainda maior. Sim. E que poucos trabalhos eram destinados às pessoas travestis só pelo fato de elas terem essa vida. Então, quando se discute o direito penal, num país tão violento como o nosso, tão gravemente violento e com tão pouca educação, tem que se discutir a maneira com que a sociedade consiga avançar punindo menos. Outros países já fizeram isso. Perfeito. Holanda, Suíça, Suécia já conseguiram. Outros planetas, né? Isso quer dizer. Pois é, mas planetas. Não é, Pitoli. Às vezes a gente olha para o nosso país, mas nós não somos nem adolescentes ainda. Sim. Esses países passaram por barbaridades, por isso que a palavra bárbaro vem daquela região. Ou seja, eles resolveram os problemas dele da maneira pior possível e viram que não é desse jeito. Então, temos que caminhar enquanto sociedade. Sim. Então, eu entendi, e o que você trouxe, olhando pelo lado jurídico, de que maneira o Damásio quis introduzir, qual é o link entre esta história e a sociedade com penas que possam fazer com que o ser humano possa melhar. Que aquele erro dele seja convertido em aprendizado. Perfeito. E lembrando que quem escreve não necessariamente tem que interpretar. Né? O legislador não é o juiz. Sim. Então, né, olha a dificuldade, né? Embora tenha todo o cuidado no elaborar de um projeto de lei, quem de fato a faz cumprir é quem não a escreveu. É maluco nessa engrenagem. Né? Por isso que a busca da precisão é fundamental, né? Não pode errar, não permite erro, né? Embora várias interpretações, né? Várias brechas. Quando se deixa brecha na lei, Éden, eu posso imaginar o problema que isso traz. Sim. Né? Que daí nós quatro aqui podemos pensar cada um de um jeito e todos terem a razão. Todos. Sim. Perante a lei. Sim. Perante uma decisão de um juiz. Ou seja, uma lei mal feita. Mal feita. Escrita. Exatamente. Pelo menos, né? Mas foi escrita. E o problema nosso que nós vivemos no Brasil hoje em dia é exatamente isso. Cada vez elegemos parlamentares de pior qualidade, que vão gerar. É claro que existe todo um corpo jurídico, um corpo dentro do Congresso, do Senado, para resolver essa questão, mas vimos hoje quando um advogado ou quando um técnico fala uma coisa e o político faz outra. O imbróglio que dá. Realmente. O problema que dá. Um técnico diz uma coisa e um político quer fazer de maneira diferente. Então, acontece muito disso aqui no Brasil ainda. Tem muita? O projetinho vagabundo esse. Isso foi uma fala de um vereador. Assim? Na sessão da Câmara da segunda-feira. O projetinho vagabundo esse. Falando sobre a estação de tratamento de esgoto. É um projeto de baixa categoria, né? Como é que é? É um projeto de baixa categoria, né? Mas ele é muito claro, ele tem o quê? Com muita claridade. Muita claridade. Bom, mas enfim. Perdão, só mais um parênteses do velório. Sim. Que eu preciso fazer, que me ocorreu aqui. Portanto, diante do que eu contei há pouco sobre o velório do meu pai, quando você souber de uma pessoa querida para você, que essa pessoa ficou ou a pessoa que foi, vá a um velório. Abrace a pessoa e conte uma história. Sim. É um bem que se faz. É muito legal. Melhor do que ficar fazendo fofoca lá. É um abraço espetacular de pessoas que você nunca viu na vida. Você vai receber, como eu recebi, e vai ter uma história daquela pessoa querida que acabou de ir embora, que você vai falar assim,
Caramba, essa eu não conhecia. Sim. Você pode mudar É muito uma legal. vez. Posso falar mais uma coisinha? Deve, temos 2 minutos. Ah, muito bem. Olha só que interessante, né? A gente não tem noção de quanto bem a gente pode fazer, nem quanto mal. O Damásio não tinha intenção nenhuma de me beneficiar. Olha o que ele fez. Olha quantas pessoas chegou agora essa Não, mensagem. sem dúvida. Agora, veja, eu falo disso há anos, Pitoli. Foi muito impactante e ainda repercute na minha atenção, numa série de coisas que não cabe aqui falar, né? Então, foi muito importante. Eu me sinto grato a ele por isso. Isso é um sentimento muito nobre. Mas necessário? Ele me ajudou no despertamento, me reorientou em determinadas coisas. Dizem que de 7 a 10%, falam de 6 a 10, uns falam até 15, é um número que varia, mas não passa de 15 e não é menor que 5% do que é ouvido de uma palestra é percebido, captado, compreendido e que será levado para adiante por aquela pessoa, certo? É verdade, sim. Não Sim, é é esse o pouco. número? Ouvindo a gente pega pouco. É pouco. Pouco. Mas esse ponto de se ouviu, Nossa. talvez o percentual aí é adequado, de 5 Sim. a 15%, porque Sim. era o início simplesmente, É. mas transformou. Aí eu pergunto para quem me ouve, quando você se põe a ouvir o seu pastor, o seu padre, um palestrante, no centro espírita que você frequenta, Sim. onde você vai? Quando você passa a ouvir alguém, o quanto você tem aproveitado disso? O quanto você está ali, né? O quanto Então, você assim, está ali? olha, então, nesse momento onde ele parte para uma nova vida, vamos pensar assim, eu agradeço a ele. Ele contribuiu significativamente para a minha vida. Né? Imagine o que ele fez com tantos outros, né? Porque muitos alunos agradecem a ele de uma forma muito maior que eu. Eu agradeço a ele. E eu agradeço a você estar aqui, Edgar. Eu também, gente. Obrigado por essa oportunidade. Parece que a gente está ligado a todo mundo que nos ouve de alguma forma. E imagino que sim, estamos sim. Com uma responsabilidade aumentada. Sim, é verdade. Por tratar de assuntos que podem mudar vidas. Tomara que sim. Muita luz a todos. Obrigado, Edgar. Obrigado a todos. Edem, até amanhã. Forte abraço, até amanhã. Obrigado, Edem Duarte. Alô. Alex Franco, o Pinguim trabalhou comigo e graças a você estamos aqui chegando mais uma edição do Jovem Pan Agora. Lembrando, a juíza deferiu a liminar que suspende, né, esse modelo de contrato da Liga das Escolas de Samba e Blocos de Bauru e o repasse de verbas para essa liga. Deve ter alteração aí no carnaval para este ano. Amanhã a gente conta mais para você aqui na Jovem Pan. Ligado na cidade. Ao Nova informa a previsão.